mais de 400 milhões de anos, eles circulam pelos oceanos. Situados no topo da cadeia alimentar, os tubarões exercem papel fundamental na preservação dos ecossistemas marinhos. Das 450 espécies existentes, 1/3 está ameaçado de extinção. Apontados como terríveis predadores, na verdade, eles são guardiões dos oceanos. Mas como eles contribuem para a saúde dos mares? E ainda, quais são as outras espécies de animais e aves da lista vermelha dos ameaçados de extinção? É o que vamos mostrar nesta edição do Matéria de Capa, que está só começando. Fique com a gente! Ao lado das baleias orcas, os tubarões dominam a fauna oceânica e não têm predadores naturais que os ameacem. Seu único inimigo é o homem. A exemplo de outros habitats naturais, a cadeia alimentar dos oceanos segue o princípio do mais forte. Nenhuma outra espécie marinha ameaça as orcas e os tubarões. Em casos raros, as orcas, atuando em grupo, chegam a atacar um tubarão. Mas isso só acontece em situações extremas de desequilíbrio alimentar ou pela disputa de uma presa. Uma vez que são mais numerosos e com centenas de diferentes espécies, os tubarões dominam os espaços por onde circulam. Eles contribuem para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos ao impedir a superpopulação de peixes pequenos e médios. Ao fazerem isso, acabam evitando que esses peixes destruam a flora que cobre os corais. Eles se alimentam dessa flora, mas a natureza precisa de um tempo para se reproduzir. Outra ameaça aos corais vem das algas, que não podem crescer além de um determinado limite para não sufocarem a flora natural dos recifes. Aqui, os tubarões exercem outra tarefa. Eles devoram os peixes médios, que são predadores de espécies menores. Os pequenos se alimentam das algas, impedindo que elas se proliferem. Nesse delicado ecossistema, sem a presença dos tubarões, a cadeia alimentar pode facilmente entrar em desequilíbrio. São vários os fatores que vêm provocando o declínio da população de tubarões ao redor do globo. Vamos ver alguns deles. A poluição dos habitats naturais e as mudanças climáticas que alteram a temperatura dos mares figuram entre as ameaças contra os tubarões e arraias. A sobrepesca é outro fator. Calcula-se que apenas 1 em 4 tubarões são pescados de forma intencional. O restante vai parar nas redes lançadas para capturar camarões, caranguejos, atum e outros peixes. Entre todas as espécies marinhas, os tubarões são vítimas da prática mais cruel, a captura para a retirada das barbatanas, que têm alto valor comercial, especialmente na Ásia. Depois de cortadas as barbatanas, eles são jogados de volta ao mar ainda vivos. Sem essa parte do corpo, eles não conseguem nadar para capturar alimentos, o que leva a uma morte lenta pela falta de oxigênio ou pelo ataque de predadores. O Canadá foi o primeiro país a proibir o chamado shark finning, a captura dos tubarões para a retirada das barbatanas e o descarte do peixe ainda vivo no mar. Em 1994, essa prática foi proibida no Canadá e nos anos seguintes, as províncias canadenses adotaram medidas ainda mais rigorosas, proibindo a posse, o comércio e exportação de barbatanas de tubarões, sob pena de pesadas multas. Atualmente, a pesca do tubarão para a retirada das barbatanas também é proibida nos países da União Europeia, Reino Unido, Austrália e Estados Unidos. Apesar dessas proibições, a prática do chamado shark finning ainda ocorre em diversos pontos do globo. De acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza, a pesca dos tubarões com essa finalidade constitui a mais séria ameaça à espécie.
O comércio de barbatanas de tubarões movimenta mais de US$ 1 bilhão a cada ano em todos os continentes. O produto é um dos mais caros entre as diversas iguarias procedentes do mar. $400 ou mais de R$ 2.500. Esse é o preço médio cobrado por 1 quilo de barbatana de tubarão nos Estados Unidos, país onde o shark finning é proibido. Preços semelhantes são cobrados na maioria dos países da Ásia, onde as barbatanas são usadas em sopas e consideradas uma iguaria. Dados da União Internacional para a Conservação da Natureza indicam que o comércio desse produto movimenta mais de US$ 1 bilhão por ano, a maior parte em países asiáticos. Existem 2 tipos de áreas de proteção marinha espalhadas pelos oceanos, criadas para proteger inúmeras espécies, além dos tubarões. Mas apenas um deles conta com proteção legal. As primeiras e mais seguras são as Marine Protected Areas, ou Áreas de Proteção Marinha, MPAs. Essas têm uma regulação específica sobre a atividade humana dentro dos limites estabelecidos e contam com a segurança dos governos locais. Nesses santuários, a pesca só é liberada aos habitantes locais, que devem obedecer a uma série de restrições visando evitar a sobrepesca e outras atividades que possam provocar o desequilíbrio da fauna. Existem apenas 17 MPAs espalhadas pelos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. Embora o número seja pequeno, elas têm exercido um papel crucial na proteção dos tubarões, arraias e outras espécies sob risco de extinção. A maior delas fica situada no entorno das ilhas da Polinésia Francesa, no Oceano Pacífico, com cerca de 4.800.000 quilômetros². Seguem-se Ilhas Marshall, arquipélago do Pacífico, que delimitou uma MPA de cerca de 2 milhões de quilômetros². Ilhas Maldivas, no Oceano Índico, com quase 1 milhão de quilômetros². E no entorno do arquipélago das Bahamas, com mais de 600.000 quilômetros², para citar apenas algumas delas. Agora vamos falar sobre as outras áreas criadas para proteger as espécies marinhas. Essas foram delimitadas por instituições científicas com fins de pesquisa e preservação, mas não contam com proteção legal dos governos de cada região. As áreas importantes para tubarões e arraias, ou Important Shark and Ray Areas, na designação original, foram escolhidas por instituições como a União Internacional para a Conservação da Natureza pelo fato de constituírem habitats naturais dessas espécies, além de servirem como berçários para a reprodução. A escolha se baseia em critérios científicos, mas essas áreas não contam com fiscalização ou segurança das autoridades regionais. Em maior número do que as MPAs, essas áreas também estão espalhadas pelos oceanos, como se pode observar no mapa. Além dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico, também incluem o Mediterrâneo e os polos Norte e Sul. Os cientistas responsáveis pela delimitação dessas áreas esperam que, no futuro, elas ganhem proteção de governos e instituições internacionais, como a ONU. Assim, poderiam assegurar maior proteção às diversas espécies. Daqui a pouco, entre as centenas de espécies de tubarões, qual é o maior? E ainda, a natureza sob ataque. A lista dos ameaçados de extinção inclui anfíbios, mamíferos, pássaros e répteis. Embora seja o mais temido, o grande tubarão branco não é o maior entre as centenas de espécies existentes.
Os tamanhos variam entre alguns gigantes assustadores até o menor deles, que cabe na palma da mão de um adulto. O tubarão-baleia é o maior entre as centenas de espécies existentes. Maior vertebrado não mamífero, pode medir até 20 metros. Ele se alimenta de plâncton e pequenos peixes e não representa qualquer perigo para o homem. Maior que ele, só a baleia azul, mamífero que chega a alcançar 32 metros de comprimento e pesar até 240 toneladas. Para se ter uma ideia, o elefante africano da savana pesa no máximo 7 toneladas. Voltando aos tubarões, o segundo maior é o peregrino ou tubarão-frade. Mede até 12 metros e também é inofensivo, alimentando-se principalmente de plâncton. Terceiro colocado, o tubarão da Groenlândia, tamanho aproximado, 7 metros. Pode viver até 400 anos e a maioria dessa espécie é cega. Existe um parasita que se instala no olho desse tipo de tubarão e se alimenta de seus fluidos oculares. O grande tubarão branco é o quarto colocado. Ele chega a ter 6 metros e é considerado o maior predador dos oceanos, ao lado das orcas. Os machos da espécie levam 26 anos para atingir a maturidade sexual, enquanto as fêmeas levam 33 anos para estarem prontas para reproduzir. O tubarão-tigre, quinto colocado, tem em média 5,5 metros e é considerado o lixeiro dos oceanos. No estômago de um deles, os cientistas já chegaram a encontrar uma placa de automóvel e um galão de gasolina. O menor da espécie é o tubarão-lanterna anão, que mede no máximo 20 centímetros e cabe na palma da mão de um adulto. Os cientistas acreditam que há 3.600.000 anos existiu uma espécie de tubarão que alcançava até 24 metros de comprimento. Era o megalodon, um super carnívoro do qual só foram encontrados alguns vestígios. O uso de recursos científicos como chips e satélites é fundamental na preservação de diversas espécies, incluindo os tubarões. Em busca de alimentos ou de águas mais frias, dependendo da espécie, os tubarões viajam milhares de quilômetros entre um habitat e outro. Para acompanhar essas migrações, os biólogos instalam etiquetas com chips nas barbatanas, que fornecem dados preciosos aos programas de preservação. A instalação exige, na maioria dos casos, a aplicação de uma anestesia para permitir o trabalho. Nos Estados Unidos, a identificação é feita pelo NOAA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. Desde que o programa foi iniciado em 1962, cerca de 300.000 tubarões de 50 diferentes espécies foram etiquetados e rastreados. Muito além da saúde e da localização de cada tubarão com chip, o sistema também envia aos satélites informações sobre os diversos ecossistemas, como a temperatura, pressão e nível de salinidade. A cada subida à superfície, o sinal eletrônico é captado pelos satélites. Essa é uma importante etapa no trabalho de preservação da espécie. Os corais exercem um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas oceânicos, mas nos últimos anos vem sofrendo uma séria agressão provocada pelas mudanças climáticas. 44% dos corais espalhados pelos oceanos estão sob risco de extinção, conforme revela o último relatório da IUCN. Além do aumento das temperaturas dos mares, a poluição química que provoca a acidificação das águas também contribui para a destruição. A importância dos corais reside no fato de que eles fornecem alimentos para a fauna local, que faz parte da cadeia alimentar dos oceanos e também armazenam carbono, contribuindo na luta contra o aquecimento global. A melhor maneira
maneira de proteger os corais é a redução nas emissões de gases que provocam o efeito estufa, que resultam na elevação das temperaturas em escala global. A União Internacional para a Conservação da Natureza tem uma lista vermelha de espécies ameaçadas de extinção. 38% das espécies de tubarões e arraias fazem parte dessa lista. A lista vermelha da organização já levantou o status de mais de 170 mil espécies, mas o objetivo é chegar a 260 mil, o que vai garantir um quadro mais amplo da biodiversidade global. A lista é dividida entre as espécies ameaçadas, que são as criticamente ameaçadas ou sob alto risco de extinção, vulneráveis ou sob algum tipo de risco e próximas do perigo. A lista contempla ainda as espécies já extintas na natureza e aquelas sobre as quais existem poucos dados para uma avaliação precisa. Há 60 anos, a União Internacional para a Conservação da Natureza faz o levantamento das espécies sob risco de extinção, incluindo anfíbios, mamíferos, pássaros e répteis. E a cada ano, esse número não para de aumentar. A natureza vive sob um ataque permanente. A ocupação de áreas que deveriam estar protegidas é a principal causa da destruição. A lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza aponta, em primeiro lugar, que 41% dos anfíbios estão ameaçados. Em segundo, vêm os tubarões e arraias, com 38%. Seguem-se os crustáceos, com 28%, mamíferos, 26%, répteis, com 21% e pássaros, com 11% sob risco de extinção. A caça ilegal de rinocerontes na África vem diminuindo nos últimos anos. Apesar disso, a população da espécie sofre com perdas por conta das secas. O alto valor comercial dos chifres torna a caça de rinocerontes um problema grave e persistente. Apesar da diminuição, esta atividade criminosa provoca a morte de centenas de animais por ano. Na lista vermelha da União Internacional para a Conservação da Natureza, os rinocerontes são classificados como criticamente ameaçados. Os últimos levantamentos da organização indicam uma população de mais de 22 mil rinocerontes na África. Isso inclui 6.788 da espécie rinocerontes negros e 15.752 brancos. Com as políticas de proteção implantadas em alguns países africanos, a espécie negra teve um aumento de 5,2% entre 2023 e 2024. Já os brancos sofreram uma redução de 11,2% no mesmo período. O chifre é cobiçado principalmente nos mercados asiáticos, como a China, Vietnã e países vizinhos. Embora não tenha comprovação científica, é utilizado na medicina tradicional para a suposta cura de algumas doenças. Naqueles países, também é usado como símbolo de status e riqueza. Daí o fato de que, no mercado ilegal, o preço do quilo do chifre pode se igualar ao valor do ouro. O tráfico é operado por redes de criminosos que invadem áreas de proteção ambiental, se aproveitando da pobreza das populações locais e da corrupção dos agentes encarregados da fiscalização. Daqui a pouco, o número de tigres existentes na natureza vem caindo desde o século passado.
E ainda, a longa viagem das borboletas monarca, um dos fenômenos migratórios mais impressionantes da natureza. O número de tigres existentes na natureza despencou ao longo do século passado e início do atual. Com a invasão de seus habitats naturais e a caça ilegal, os tigres chegaram à beira da extinção. Em 1910, a primeira década do século passado, havia cerca de 100 mil tigres espalhados por seus habitats naturais na Ásia. Atualmente existem pouco mais de 3 mil, de acordo com estimativas de organizações de defesa do meio ambiente. Os poucos sobreviventes estão na Índia, Bangladesh, Indonésia, Nepal e Mianmar, entre outros países da Ásia. Com o objetivo de recuperar a população de tigres em seus habitats, a União Internacional para a Conservação da Natureza lançou um programa que deve se estender até 2027. O projeto tem um custo de 47 milhões de dólares, totalmente financiado pelo governo da Alemanha. Denominado Iniciativa de Conservação dos Tigres, o projeto teve início em 2014. Equipes especializadas na proteção dos habitats naturais e no combate à caça ilegal trabalham nos países asiáticos onde os representantes da espécie ainda sobrevivem. Embora se acredite que os tigres são originários da África, eles migraram para a Ásia há milhares de anos. Atualmente, no continente africano, só existem tigres em reservas naturais, como na África do Sul, onde se realizam tentativas de adaptação. Todos os anos, quando chega o inverno, elas deixam as regiões mais frias do Canadá e Estados Unidos e buscam o calor no México e sul do território norte-americano. Um dos fenômenos migratórios mais impressionantes da natureza, as borboletas monarca viajam mais de 4 mil quilômetros e assim garantem a sobrevivência da espécie. Quando os ventos frios começam a soprar, anunciando a chegada do inverno no Canadá e nos Estados Unidos, milhões de borboletas monarca iniciam sua jornada anual. Destino: as florestas montanhosas do México, onde encontram as condições ideais para hibernar até a primavera, quando fazem a viagem de volta. Mas não são todas as monarcas que conseguem embarcar nessa viagem. As primeiras a nascerem no outono vivem apenas 4 ou 5 semanas. Só as que nascem mais tarde vivem de 6 a 9 meses. Tempo de fazer a viagem e de se reproduzir. E toda essa jornada depende de uma única planta. Nome científico: Asclepia. Na linguagem popular, é a serralha. Essa planta é, ao mesmo tempo, fonte de alimento, como a única hospedeira das borboletas monarca, que depositam seus ovos na parte inferior das folhas. Durante a viagem migratória, elas armazenam o açúcar que retiram dessa planta, que serve de combustível para a jornada de mais de 4 mil quilômetros de ida e outros 4 mil na volta. Mas nos últimos tempos, a borboleta monarca entrou para a lista das espécies em extinção. O motivo: a destruição dos habitats naturais e o uso de pesticidas. Ao contrário do que mostra o cinema, os tubarões adultos e mais perigosos não costumam se aproximar das praias e demais áreas costeiras. Um estudo feito por especialistas da Universidade da Califórnia mostra que apenas os tubarões jovens, com cerca de 6 anos, procuram as águas mornas e mais rasas, em geral a 1 quilômetro da costa. Os tubarões brancos adultos, que vivem até 70 anos e são os mais agressivos, preferem águas frias e profundas. Dos 88 ataques registrados no ano passado, em todos os países, 7 foram fatais.
Se os tubarões fossem todos adultos, a proporção seria bem maior. O Matéria de Capa fica por aqui. Nós voltamos na próxima semana, nesse mesmo horário. Até lá!